Jesus, no Monte das Oliveiras, contemplando Jerusalém, ele chorou por Jerusalém. Ele viu, no ano 70, Jerusalém sendo destruída por General Tito. Mas também ele viu essa destruição sendo a sombra da destruição da última geração de habitantes da terra. Então Jesus, ele chorou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja quem te busca. Quantas vezes eu quis ajuntar-te debaixo das asas, como as galinhas juntam seus pintinhos, e tu não quiseste, Jerusalém. Portanto, a vossa casa ficará deserta. Jesus, ele viu Jerusalém sendo destruída. Então ele chorou por Jerusalém e chorou também por essa última geração, que também, semelhantemente a Jerusalém, essa última geração vai ser destruída. Todos aqueles que não dão ouvido à palavra do Senhor vão ser destruídos, semelhantemente Jerusalém foi destruída no ano 70 por Roma, por General Tito. O grande pecado de Jerusalém foi rejeitar a Cristo, matar o Messias. E o grande pecado desta última geração será a rejeição da santa lei de Deus. Os mandamentos do Senhor serão pisados a pés profanos pelas igrejas e pelo mundo inteiro. E além disto, irão perseguir aqueles os poucos que ainda guardam os mandamentos do Senhor e têm a fé de Jesus. Por isso que Jesus chorou. Ele viu essa última geração pisando nos santos mandamentos de Deus e exaltando em lugar dos mandamentos de Deus os mandamentos dos homens. Por sua vez, o profeta João, ele vê em Apocalipse capítulo 13 e o verso 15. Ele viu a segunda besta representando os Estados Unidos. Ele viu dos Estados Unidos as igrejas protestantes unidas com o Estado. Ele viu o Estado sendo controlado pelas igrejas protestantes. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. As igrejas controlando o Estado, assim como houve na Idade Média, quando a Igreja Católica controlava o Estado e pela Inquisição Católica foi mortos mais de 100 milhões de protestantes. E em Apocalipse capítulo 13, verso 15, agora não é a primeira besta, é a segunda besta, os Estados Unidos. As igrejas controlando os Estados Unidos e controlando o mundo inteiro. A perseguição, assim como houve na Idade Média, voltou para o tempo presente. Como foi a perseguição na Idade Média? Os bispos da igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, se uniram com Constantino e colocaram a primeira lei falsa de liberdade religiosa no mundo, no ano 313, no Edito de Milão. E aí começou a perseguição, até virar a igreja primitiva com o título de Igreja Católica. Agora a perseguição começou da mesma forma, foi pela mesma falsa liberdade religiosa. No Concílio do Vaticano II, na década de 1960,
O Concílio do Vaticano II deu para o protestante mais verídico, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. E a Igreja Adventista, ao mando da Igreja Católica, assentou na cadeira da ONU no ano 2003. E quando ela sentou na cadeira da ONU, ela ordenou para todos os países colocar leis que traria a união novamente dos crentes com o Estado, com a Igreja com o Estado. Então, já por sua vez, o governo federal do Brasil, no dia 22 do mesmo ano que a Igreja Adventista assentou na cadeira da ONU, no dia 22 de dezembro de 2003, o governo federal do Brasil colocou a primeira lei falsa de liberdade religiosa. Os bispos da Igreja Católica, os pastores da Igreja Adventista, das Igrejas Batistas, da Assembleia, de todas as igrejas, passaram por essa lei para ser, dali em diante, uma autoridade no poder legislativo. E assim está a Igreja sentada na Casa Branca dos Estados Unidos, está a Igreja sentada em Brasília, os pastores representando as suas igrejas, passaram a ser uma autoridade, os pastores e os bispos das igrejas. Isso novamente uniu a igreja com o Estado. O profeta João, ele viu essa perseguição, ele viu essa união, igreja e Estado junto para perseguir o povo de Deus. Então, Deus mostrou também para o apóstolo Paulo em visão que o mundo todo, que as religiões todas, elas se uniriam, e o mundo unido com as religiões ia andar dizendo paz, paz e segurança. Nós estamos vivendo nesse período que as igrejas se uniu com o Estado, que as igrejas se uniu com todas as religiões, que o cristianismo se uniu com as igrejas pagãs, com as religiões pagãs. E agora todas as religiões estão andando de mão dadas. É adventista, com os gospel, com os católicos, com Umbanda, Candomblé, todos andando de mão dados, dizendo liberdade religiosa, respeite as diferenças. É a paz que o apóstolo Paulo profetizou dos últimos dias, que eles iam fazer uma falsa paz que leva as pessoas para a perdição. Deus, ele tem um padrão de vida para cada ser vivente, e cada religião tem o seu padrão de ensinamento, e portanto Deus não está com todas as religiões. Deus tem um povo esclarecido na terra. Esse povo está escrito Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É somente aqueles que têm a fé de Jesus e guardam os mandamentos de Deus é o povo de Deus. Jesus, ele chorou por essa última geração. Ele viu a última geração sendo destruída. O grande pecado dos judeus foi rejeitar a Cristo. E o grande pecado do mundo cristão será pisar na santa lei de Deus. O santo sábado será pisado a pés profanos. E no lugar do sábado, o mundo todo vai exaltar o falso sábado, o qual é o domingo. Duas classes haverá no mundo inteiro. Os adoradores de Deus, guardando o verdadeiro sábado, o sábado do sétimo dia. E os adoradores da besta, da sua imagem, recebendo o selo da besta, guardando o primeiro dia da semana, o qual é o falso sábado. E perseguindo pela imagem da besta,
perseguindo aqueles que pregam a mensagem de Deus. Eles perseguem, acusando os pregadores de intolerância religiosa e de racista religioso. Com isso, os mercadores da terra estão ficando mais ricos, porque a multa dessas leis falsas de liberdade religiosa é de R$200 mil a R$900 mil. E a detenção e a prisão é de 3 anos a 5 anos de prisão. Nós estamos no período da imagem da besta. O protestantismo assentado na cadeira da ONU. A Igreja Adventista do Sétimo Dia assentado na ONU. O seu pastor que está lá é o Gannon Diop, mandado pelo o presidente rejeitado Ted Wilson. Mas assim como na igreja primitiva, assim também na igreja adventista. Na igreja primitiva teve o remanescente. Na igreja adventista do sétimo dia também tem o remanescente. Fora os templos adventistas. Cristo disse para a igreja primitiva: Pedro, sobre esta pedra edificarás a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Os católicos ficam apresentando esse texto para justificar que a Igreja Católica é a Igreja de Deus. Mas não é. Cumpriu sim a palavra de Jesus com os remanescentes que fugiram das perseguições da Igreja Apóstata, os valdenses da montanha e outros sinceros da época tiveram sua vida escondidos nas montanhas, debaixo da terra, pelas covas, pelas cavernas, escondidos da perseguição da igreja apóstata que se uniu com Constantino. Assim se cumpriu a palavra de Cristo. A porta do inferno não prevaleceu contra a igreja primitiva, porque teve o remanescente. Assim também, L.G. White declarou que a igreja adventista do sétimo dia está prestes a cair, mas não cairá. Por quê? Porque Deus levantou a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. No dia 11 de janeiro de 2020, Deus passou a liderança da igreja adventista do sétimo dia para Elias Joanã e para Deuslene Souza. E no dia 3 de maio de 2021, começou o julgamento da liderança rejeitada. E em outubro de 2021, começou o juízo dos vivos para os membros, porque nessa data terminou o juízo, o julgamento da liderança rejeitada, e começou para os membros da igreja. E agora Deus considera a adventista do sétimo dia todos aqueles que se unir somente com a nova liderança, com o ministério que ele levantou, o quarto anjo, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Enquanto a igreja adventista está assentado na cadeira da ONU, ao mando do Concílio do Vaticano II, que houve na década de 1960, e ela recebeu da Igreja Católica, nesse Concílio do Vaticano II, o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, e ao mando da Igreja Católica, a Igreja Adventista assentou na cadeira da ONU no ano 2003, e ao mando da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 2 de junho de 2020, colocou o decreto internacional para que o mundo todo promovesse essa perseguição, essa falsa liberdade religiosa. Enquanto eles estão no Estado, a Igreja Adventista, Deus levantou a nova liderança, o quarto anjo, o remanescente,
da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. A nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, para continuar o ministério de Ellen G. White, para que possa dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, para que avisa para as pessoas quem é a besta, qual é a imagem da besta e qual é o selo da besta. Porque a última geração, a qual Jesus chorou por ela, vai ser destruída, porque vai adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal da besta. Então Deus tem o remanescente da igreja adventista, a nova liderança da igreja adventista, para cumprir a sua missão, revelar ao mundo quem é a besta, qual é a imagem da besta e qual é o sinal da besta. A besta de Apocalipse capítulo 13, aquela besta que tem boca de leão, pés de urso e corpo de leopardo. Leão representa a crença pagã de Babilônia, do tempo de Nabucodonosor. Pés de urso representa a crença das nações da época depois de Babilônia, Medo e Pérsia, que hoje são os dois países, Irã e Iraque. Então essas crenças pagãs. Também tem a outra crença pagã, corpo de leopardo, representando a Grécia. Essas três nações, a igreja católica pegou as crenças dessas três nações, está misturado com o cristianismo. A besta de Apocalipse capítulo 13 tem 7 cabeças, representa as 7 colinas de Roma. A besta de Apocalipse capítulo 13, perseguindo o povo de Deus por 42 meses, representa os 1260 anos que a igreja católica assumiu o papel de igreja assassina, matando o povo de Deus do ano 538 até o ano de 1798, 1260 anos de perseguição. A besta de Apocalipse capítulo 13, blasfema do santuário, representa as missas todos os domingos que a igreja católica faz. É uma blasfêmia do santuário do céu, porque o sumo sacerdote é Cristo, e os padres e os papas querem ser o sumo sacerdote. Quando o papa, ele pega esse título de papa, ele está usurpando o título de Deus, porque a palavra papa representa pai, e a palavra pai representa Deus. Então, quando aquele homem assume o título de papa, ele assume ser a besta de Apocalipse capítulo 13. Ele quer ser o sumo pontífice. Quem é o sumo pontífice da nova aliança do Evangelho de Cristo? É o próprio Cristo no santuário do céu. E portanto, o homem do Vaticano é um usurpador de Cristo. Ele não é o representante de Cristo, ele é a besta de Apocalipse capítulo 13. Então a besta tem que ser desmascarada. Mas a característica especial da besta foi a tentativa que ela fez em mudar a santa lei de Deus. O quarto mandamento da santa lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O quarto mandamento da santa lei de Deus, Êxodo 20, verso 8 a verso 11, ordena para toda a humanidade guardar o sábado. Mas o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que está sentado no Vaticano, aquele que as pessoas chamam de Papa, manda guardar domingo e festas. Ele manda guardar o domingo no lugar do santo sábado. A besta manda guardar o domingo. E aquele que guardar o domingo está recebendo o selo da besta. O verdadeiro sábado, aqueles que o guardar, receberá o selo do Deus vivo.
E aqueles que guardam o falso sábado, que é o domingo, está recebendo o selo da besta. O domingo é uma prova que aquele homem que as pessoas chamam de papa é a besta. É a prova que ele quer estar acima de Deus, na tentativa de mudar a observância do sábado para o domingo. Deus fez a sua santa lei, agora o homem do pecado muda a guarda do sábado para o domingo. É isso, é receber o selo da besta. É quando a pessoa para de trabalhar nos domingos. Está obedecendo o homem do Vaticano. Está obedecendo aquele homem que as pessoas chamam de Papa. A besta de Apocalipse capítulo 13. A imagem da besta é o que eu já falei para vocês. É o protestantismo apostatado na cadeira da ONU. É a igreja adventista apostatado na ONU, controlando o mundo ao mando da primeira besta, ao mando do Vaticano, ao mando da igreja católica. A igreja apostatada, a igreja adventista, está na ONU, ao mando da igreja católica. Ela é a principal imagem da besta. Mas Deus tem o remanescente fora da igreja adventista do sétimo dia. Porque a mensagem verdadeira é a mensagem de 1844 por L.G. White. O ministério de L.G. White continuará até o fim. E o selo da besta, eu já falei para vocês, a guarda do domingo. Faz a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, que seja posto certa marca na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o selo da besta. Apocalipse capítulo 13, do verso 16 ao verso 17. Os homens não deverão de trabalhar. Os homens não deverão parar de trabalhar no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. É isso, é receber o selo da besta. É os homens parar de trabalhar no domingo, é receber o selo da besta na mão direita e reconhecer com a mente que o domingo é o sábado, é receber o selo da besta na testa. Todos aqueles que guardarem o domingo vão ser destruídos, assim como Jerusalém foi destruída no ano 70 por General Tito. 7 últimas pragas cairão sobre essa última geração, porque elas adorarão a besta, adorarão a imagem da besta e receberão o sinal da besta, guardando o domingo, o qual é o sinal da besta. O domingo obrigatório está saindo nos Estados Unidos. E a igreja apostatada, a liderança rejeitada da igreja adventista, está ensinando os seus filhos a parar de trabalhar, guardar os 2 dias juntos, o sábado e o domingo. Isso é receber o selo da besta na mão direita. Quando os adventistas apostatados do sétimo dia passar a guardar os 2 dias juntos, o sábado e o domingo, eles já receberam o selo da besta, o selo da besta na mão direita. São eles que serão os primeiros a receber as 7 últimas pragas, ou melhor dizer, o juízo de Deus cairão para eles antes do período das 7 últimas pragas, pois a profetisa Eliuade declarou: ao passo que a porta estará fechada para aqueles que ouviram a verdade, mas não quiseram entrar, que são para os adventistas apostatados, as pragas já estão caindo, a porta está aberta para aqueles que ouvirão a verdade pela primeira vez. Eu posso te dar um abraço? Deus seja louvado. Estou terminando a pregação. Eu posso te dar um abraço? Muito obrigado. Então estou terminando a pregação já. Que Deus te abençoe. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.